Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do cursinho Ideia. Meu nome é Lívia e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de funções orgânicas. Para a gente iniciar, a gente vai falar um pouco sobre as funções oxigenadas. Entre elas, a gente tem várias funções químicas, como os álcools, os fenóis, os éteres, os aldeídos e cetonas, os ácidos carboxílicos e também os derivados de ácido carboxílico. Lembrando que esses compostos eles se diferem principalmente pelas propriedades químicas e físicas também, né? Então, a gente vai perceber isso durante os nossos estudos. Primeira função química que a gente vai estudar é o álcool. Os álcools eles são compostos orgânicos que contêm um ou mais grupos de hidroxila, que é representado pelo OH, e eles devem estar ligados diretamente a átomos de carbono saturado. Então, só para a gente relembrar, né? O átomo de carbono saturado vai ser aquele carbono que não faz ligações duplas ou triplas com outro carbono. Então, para um composto ser considerado um álcool, ele tem que estar ligado a um carbono que não faz ligações duplas ou triplas com outro carbono, certo? Então, a gente tem algumas classificações para os álcools, e a primeira classificação é quanto ao número de hidroxila. A gente pode classificar, nesse caso, em monoálcool, quando a gente tem uma só hidroxila, ou monóis, em diálcools ou dióis, quando a gente tem duas hidroxilas na cadeia carbônica, e também a gente pode classificar como triálcools ou trióis, quando a gente tem 3 hidroxilas na nossa cadeia carbônica, certo? Aqui a gente tem alguns exemplos dessas cadeias. Outra classificação também que a gente pode dar para os álcools é também quanto à posição da hidroxila. Quando a gente tem uma hidroxila ligada a um carbono primário, a gente chama esse álcool de álcool primário, né? Lembrando que o carbono primário vai ser aquele que se liga apenas com só mais um outro carbono, certo? Então, a gente vai ter, quando uma hidroxila for ligada a um carbono primário, esse álcool vai ser primário. A gente vai ter também o álcool secundário, que vai ser quando a hidroxila estiver ligada a um carbono secundário. Lembrando também, o carbono secundário vai ser aquele que vai estar ligado com duas cadeias, outras cadeias de carbono, né, ou outro carbono. E também, a gente vai ter os álcools terciários, que vai ser exatamente quando a hidroxila estiver ligada a um carbono terciário. E aí a gente vai ter que esse carbono, né, ele vai estar ligado a mais outros 3 carbonos. Nomenclatura dos álcools, como é que ela se dá, né? Primeiro a gente tem a nossa nomenclatura oficial, que é basicamente, a gente vai fazer aquela mesma nomenclatura da cadeia que a gente já viu na nomenclatura dos alcanos, alcenos e por aí vai. E a gente vai fazer aquela mesma nomenclatura, mas vai colocar no final, como sufixo, né, da palavra, a gente vai colocar o sufixo "ol", tá? E aí, a enumeração da mesma forma na cadeia principal, porém, a gente sempre vai começar a enumeração da cadeia pela extremidade mais próxima da hidroxila, certo? Então, nos alcenos, por exemplo, a gente sempre dava prioridade àquele carbono que estava mais próximo da ligação dupla ou tripla, né? Mas no caso, quando a gente tiver um álcool, a gente vai começar a enumeração da extremidade mais próxima da hidroxila, certo? A gente tem também uma nomenclatura usual, que é a palavra álcool, o grupo substituinte mais ínico, no final, certo? A mais comum, que cai mais na nossa prova, é a primeira, mas é importante a gente saber também essa segunda nomenclatura. Aqui a gente vai ter 2 exemplos. No primeiro exemplo, nomenclatura oficial, a gente vai ter o etano, né? Aqui um etil, digamos assim, o nome do radical. E aí a gente vai colocar o sufixo "ol" no final. Então, o nome dessa cadeia carbônica vai ser etanol, ou, se a gente for usar a nomenclatura usual, vai ser álcool etílico, certo? Aqui a gente tem outro exemplo. No caso, a gente vai ter aqui essa cadeia
aqui de 3 carbonos, né? E aí a gente teria o propano 2-ol, usando a primeira nomenclatura, a nomenclatura oficial que a gente falou. E aí, se a gente quisesse usar a nomenclatura usual, ficaria álcool isopropílico. Lembrando que esse tipo aqui de radical, né, vai ser, o nome dele, né, vai ser isopropil. Então, às vezes, quando a gente vai dar o nome da ramificação ou alguma coisa assim, é muito importante que a gente lembre dessa conformação aqui do nome que ele recebe. Então, nesse caso, a gente teria o álcool isopropílico. Outra função química, que é muito parecida com o álcool, são os enóis. Os enóis, eles são compostos orgânicos que contêm um ou mais grupos de hidroxila, mas esses grupos eles devem estar ligados diretamente a átomos de carbono sp2 não aromáticos. O que isso significa? Que eles devem estar ligados a um carbono que faz uma ligação dupla com outro carbono. Ele tem a hibridização dele sp2, certo? Então, como é que fica a nomenclatura dele? A gente vai usar também o sufixo ol, como nos álcools que a gente viu. A enumeração da cadeia também continua sendo a partir da extremidade mais próxima da hidroxila, só que a gente vai adicionar o infixo, né? Que vai ser aquele nomezinho que vai indicar se vai ter uma ligação dupla na cadeia. A gente vai adicionar ele. Então, vai terminar, né, o nome da nomenclatura da cadeia carbônica vai terminar com enol, né? Aqui a gente tem um exemplo, e aí se a gente for fazer aqui a nomenclatura da cadeia, a gente teria que esse carbono seria o carbono 1, isso aqui seria a ramificação, né? Esse fenil aqui. Então, a gente começaria daqui, que é a extremidade mais próxima do OH, e aí a gente faria aqui a nomenclatura, 1, 2, 3, 4. Então, o nome ficaria um fenil, que é uma ramificação aqui do tipo fenil, ligada a esse carbono aqui. E aí a gente teria but1, que indica o carbono que vai estar ali ao lado da ligação dupla, 2-ol. Então, a gente indica onde é que está a hidroxila e termina com o sufixo ol. Outro grupo muito importante são os fenóis. Os fenóis, eles são compostos orgânicos contendo um ou mais grupos de hidroxila ligados diretamente ao anel benzênico. Lembrando, como a gente viu no slide passado, o enol ele não se caracteriza se ele tiver ligado diretamente ao anel benzênico. Então, se você tiver um OH ligado ao anel benzênico, você já fica atento que não é um enol. Por mais que tenha ali na conformação do anel benzênico carbonos sp2, certo? Então, no caso, se a hidroxila estiver ligada diretamente ao anel benzênico, a gente tem um fenol. A nomenclatura dele, como é? A nomenclatura oficial, ela é feita também com sufixo ol. Você coloca a localização referente ao grupo do OH, precedido do nome do hidrocarboneto aromático. Mas, no caso do fenol mais simples, né, a gente mantém o nome usual, que é o fenol. Existe também a nomenclatura usual, que aqui cai menos na nossa prova, mas também é importante a gente saber. E ela é feita com o prefixo idox. Então, a gente mostra, né, numera a devida localização referente ao grupo OH e, em sequência, a gente coloca o nome do hidrocarboneto aromático. Aqui a gente tem dois exemplos. O primeiro exemplo, a gente tem o fenol, pode ser chamado também de hidroxibenzeno, né? Hidrox porque a gente vai classificar, a gente vai nomear a cadeia sinalizando onde é que estaria ali a posição do H. Então, a gente pode usar esse tipo de nomenclatura, né? O hidroxibenzeno. Aqui, nessa segunda cadeia, a gente vai ter um 3-etilfenol, certo? Então, esse aqui a gente fez basicamente começar a numeração por aquele carbono que está fazendo a ligação com a hidroxila.
E aí a gente seguiu aqui o sentido horário, né, da cadeia aqui, do ciclo. Lembrando que isso aqui também respeita aquelas regrinhas do ciclo alcano, ciclo dos ciclenos também. Então, é importante a gente lembrar disso. Então, aqui a gente vai ter o carbono 1, 2 e 3. Aqui no carbono 3 a gente vai ter um etil. E esse composto aqui é um fenol, então seria 3-etilfenol. Se a gente fosse nomear essa cadeia pela nomenclatura usual, a única diferença, né, seria que a gente teria que sinalizar onde estaria localizada a hidroxila e colocar como se ela fosse uma ramificação, né, digamos assim. Então, na nomenclatura ficaria 3-etil, 1-hidrox, que seria o carbono 1, benzeno, ok? Algo muito importante é a gente saber diferenciar os álcools dos enóis dos fenóis. É muito fácil a gente cair nessa confusão, né? Cair nesse engano. Então, aqui eu tenho dois compostos, um deles é enol e um deles é álcool. Como é que a gente diferencia? Definição de álcool vai ser aquela cadeia carbônica que vai ter ligado ao carbono saturado um hidroxila, né? Então, nesse caso, se a gente for olhar para esses dois compostos, eles vão ter basicamente a mesma nomenclatura, mas eles fazem parte de funções químicas diferentes, né? Mesma nomenclatura, que eu digo, é a mesma regra de nomenclatura. No caso, a gente tem aqui nessa segunda cadeia, né, uma ligação dupla na cadeia. E aí, nesse caso, a gente não vai considerar um enol, né, justamente porque a hidroxila ela não está ligada a esse carbono aqui, que está participando da ligação dupla. Então, isso aqui vai ser um álcool, certo? Mesmo que a cadeia em si tenha uma insaturação. Então, a nomenclatura dessa cadeia ficaria but3, que seria o carbono que participaria aqui da ligação dupla, lembrando que a gente sempre dá o menor número para ele, e 2O, certo? E aqui a gente vai ter o propene 2O. Outras cadeias também que vale a pena a gente destacar seria a diferença entre o fenol e o álcool também, né? Nesse primeiro caso, por exemplo, a gente vai ter um fenol por quê? Porque a gente vai ter uma hidroxila ligada diretamente ao anel benzênico. Então, nesse caso, a gente teria essa nomenclatura, né? E a função química seria o fenol, seria 2-metilfenol. Aqui é uma nomenclatura usual, que também é muito usada quando o composto está nessa conformação aqui, que é o O-cresol, certo? O cresol, ele é um composto que tem o OH, que é a hidroxila ligada ao anel benzênico, e também tem uma ramificação do tipo CH3. Esse O aqui indica que esse CH3 ele está localizado na posição orto, certo? Então, tanto se ele estivesse aqui ou aqui, seria a mesma nomenclatura. Se ele estivesse aqui, nessa posição aqui, seria M-cresol, e se ele estivesse aqui, seria P-cresol, posição meta e posição par. Aqui a gente tem um álcool, né? Parece muito com o fenol, no sentido de ter uma hidroxila, né, no composto, na cadeia carbônica, só que a gente deve ficar atento que aqui a gente tem um álcool benzílico, né? Por quê? Porque a gente tem uma hidroxila ligada a um carbono e ele é um carbono saturado. Então, nesse caso, a classificação é outra. É exatamente um álcool, né? Não é um fenol. O fenol, a hidroxila tem que estar ligada diretamente no anel benzênico. Então, a nomenclatura desse composto pode ser tanto fenilmetanol, quanto pode ser também álcool benzílico. Outra função química também muito importante são os éteres, certo? Os éteres, eles são compostos orgânicos que apresentam o oxigênio diretamente ligado a dois carbonos não carbonílicos. O que são carbonos carbonílicos, né? Vão ser aqueles carbonos que têm uma ligação dupla com o oxigênio e tem mais duas valências livres ali para qualquer outro tipo de ligação, certo? Seja com hidrogênio, seja com carbono, seja com qualquer outro tipo de composto.
Os éteres, eles podem ser classificados em simétricos, que é quando a gente tem o oxigênio, né? E aí ligado a ele duas cadeias carbônicas iguais. A gente pode ter também os assimétricos, que é quando a gente tem um oxigênio e duas cadeias diferentes ligadas a ele. Os alifáticos, quando a gente tem duas cadeias carbônicas sem ciclos aromáticos, né, ligados ao oxigênio. Os aromáticos, quando a gente tem dois carbonos aromáticos, duas cadeias aromáticas ligadas a esse oxigênio. E os mistos, quando a gente tem uma cadeia aromática e uma não aromática ligada ao oxigênio. A nomenclatura dos éteres, ela é feita, a nomenclatura oficial, né? Ela é feita da seguinte forma. A gente coloca primeiro o nome daquela cadeia menor, do grupo menor, coloca no meio o ox e depois a gente adiciona o nome da cadeia principal. Aqui a gente tem dois exemplos. O primeiro exemplo a gente vai ter o etox, que seria a cadeia que tem menos carbonos, né? E aqui, como a gente tem dois, ia ficar et. O ox, que a gente viu no slide passado, né? E aí, a gente daria o nome dessa cadeia principal, a cadeia que tiver mais carbonos. No caso, o nome dela ficaria isopropano. Aqui seria outra nomenclatura, a nomenclatura usual, que a gente dá o nome éter, etil isopropílico, né? No caso, a gente colocaria o nome do grupo substituinte por ordem alfabética, primeiro, né? Então, seria etil isopropílico. Então, as cadeias seriam separadas por hífen e no final a gente teria que colocar o ílico. Então, se difere da nomenclatura oficial pela adição do éter, né? E no final também o sufixo ílico, além de ter essa regrinha da ordem alfabética. Aqui a gente vai ter o metox, metano, porque a gente tem um composto, um grupo substituinte da forma metil, né? Então ficaria metox, e metano porque seria a cadeia principal, né? Que a gente teria que dar o nome. E aí a nomenclatura usual seria éter dimetil. Uma observação aqui, que quando a gente tem cadeias muito complexas, a gente pode usar outro artifício para nomear essa cadeia. Para não ficar tão difícil assim da gente dar a nomenclatura do éter. Então, quando tem oxigênio como átomo, a gente pode usar a nomenclatura por substituição. Ou seja, a gente dá a cadeia, o prefixo oxa, para o heteroátomo de oxigênio, ou seja, o oxigênio que tiver ali no meio da cadeia. Então, a gente precede esse prefixo com a numeração indicando a posição dele na cadeia principal, e a gente vai considerar ele, né, na nomenclatura da própria cadeia principal, a gente vai considerar ele como se ele estivesse valendo como um outro carbono. Então, a gente vai colocar um nome, o número, na verdade, vai considerar um número de carbonos e vai considerar nessa contagem, né, para saber o prefixo, a gente vai considerar o oxigênio na numeração. Então, ficaria basicamente assim, né? Aqui nessa cadeia. A gente teria 2, 4 de metil, 3 oxa, que seria onde estaria localizado o oxigênio, pentano. Aqui no caso, a gente contaria aqui todos esses compostos aqui, contando o oxigênio como se ele estivesse participando da contagem de carbonos, né? Então, aqui ficaria 1, 2, 3, 4, 5, e aí, assim seria o nome dele. Outros compostos oxigenados também muito importantes são os aldeídos. Os aldeídos, eles são compostos orgânicos que apresentam um grupo carbonila ligado a hidrogênio. Lembrando que o grupo carbonila vai ser aquele grupo que tiver um carbono com ligação dupla com oxigênio. Então, no caso dos aldeídos, e aí, como esse carbono vai ter ainda duas valências livres, né, para fazer ligações, no caso do aldeído, ele vai ter uma das valências dele e vai fazer uma ligação com o hidrogênio. E aí a gente teria só uma valência livre do carbono, certo? Esse grupo a gente chama de grupo formila. A nomenclatura dele, a gente usa o sufixo -al, e também a enumeração é a partir do carbono do grupo formila. A gente sempre começa por esse carbono aqui, que vai dar origem à função química, né? Então, alguns exemplos, a gente tem aqui o butanal.
a gente vai ter 4 carbonos. Então, o nome dele vai ficar butanol, a gente só adiciona um sufixo. E aqui a gente vai ter o 4-etil-hexanal, certo? Fazendo a nomenclatura direitinho, a gente vai ter essa nomenclatura. Outro carbono também, outra função química, na verdade, oxigenada que a gente tem, são as cetonas. As cetonas, elas são grupos compostos orgânicos que apresentam o grupo carbonila ligado a 2 átomos de carbono. Então, aquele mesmo grupo carbonila, que é um carbono ligado com ligação dupla com oxigênio, que teria 2 valências livres. Nessas 2 valências livres, a gente vai encaixar 2 átomos de carbono. Então, aí que a gente vai diferenciar as cetonas dos aldeídos, por exemplo. Para a nomenclatura das cetonas, a gente vai adicionar o sufixo ona, e a numeração ela vai partir também da extremidade mais próxima do grupo funcional, tá? Então, no caso, aqui alguns exemplos de nomenclatura. Nessa primeira figura, a gente vai ter, lembrando que a nomenclatura começando daqui, né? Desse primeiro carbono, a gente vai ter a nomenclatura 3-metil-penta-2-ona. A gente sempre tem que indicar onde é que está localizada esse grupo carbonila. E aqui nessa outra cadeia a gente vai fazer da mesma forma, né? Começando a numeração dos carbonos daqui dessa ponta, a gente vai ter a nomenclatura hexan 2,4, porque é onde está localizado essas carbonilas, né? Ligadas a esses 2 outros carbonos. E aí a gente vai botar hexan 2,4 diona. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção e ótimos estudos!